Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e pela graça de Deus estou aqui, irmãos, para mais um vídeo abençoado. Olha, eu estou aqui muito feliz, sabe por quê? Deus falou comigo a seu respeito. Deus me mostrou, irmãos, enquanto eu estava aqui orando, pedindo uma palavra, que muitos de vocês tiveram um dia difícil ontem. E sabe aquele dia em que parece que nada flui, nada prospera, nada funciona, nada dá certo? É esse dia em que nós precisamos não tomar decisões, mas tomar posição. É a hora da gente abaixar a cabeça, da gente simplesmente confiar em Deus que aquela tempestade vai passar. Irmãos, o que Deus me mostrou aqui claramente enquanto eu orava é que muitos de vocês têm sido atingidos pelo medo. Irmãos, o medo, eu não tenho dúvidas, é a maior arma que o inimigo tem usado em nossos dias e sempre foi assim na verdade. O diabo ele coloca medo no coração das pessoas para que elas não cumpram o propósito de Deus, os planos que Deus tem para ela, para que ela não desfrute daquilo que Deus já entregou em suas mãos. Então, irmãos, precisamos lutar contra o medo. E eu vou te mostrar aqui hoje que sozinho é difícil realmente a gente enfrentar e vencer as batalhas. Nós precisamos de pessoas com a gente. Olha, imagine se todo dia alguém pudesse orar por você. Como seria tudo mais fácil, não é verdade? Por isso eu te convido, vem aqui fazer a parte da oração da manhã, da oração da noite, porque é nesse momento em que nós reunimos as nossas forças. É nesse momento que nós formamos uma corrente de fé, de esperança. E esse elo que nos une é o Espírito Santo de Deus. Ele nos fortalece, ele nos dá encorajamento através da sua palavra e através das orações. Irmãos, eu quero orar por vocês aqui todo dia. Deus me chamou para essa obra há muitos anos atrás. Eu já faço a oração da manhã, a oração da noite. Eu acho que já há uns 4 anos, 5 anos. E eu fico tão feliz, irmãos, de ver que tem pessoas que estão comigo desde o começo. Pessoas que compartilham, mostram para as famílias. Irmãos, não tem preço isso. E outra coisa que eu tenho ficado maravilhado, sabe o que é? Eu tenho visto muitas crianças sendo a coluna de Deus dentro da casa. Por incrível que pareça, irmãos, Deus tem usado os pequeninos, as crianças. E através de uma criança, toda a família tem buscado ao Senhor. Então você pode até pensar, nossa, se eu mandar essa oração para uma criancinha, será que ela vai ser tocada? Irmãos, o Espírito Santo, ele está se movendo no meio das crianças. Eu fico tão feliz. Ontem mesmo de manhã, a minha esposa estava me contando que uma criancinha, ela começou a ouvir a oração da manhã e a oração da noite. E aí, aquilo foi a semente dentro daquela família, irmãos. E agora toda a família está buscando ao Senhor. Era uma família que estava desestruturada, passando por muitos conflitos. E de repente Deus começou a trabalhar, Deus começou a trazer esperança. Porque se tem uma coisa que supera o medo, é a esperança. A gente tem que ter esperança de que algo vai acontecer de bom na nossa vida, amém? Então, se você já começou a ser tocado aí por esta palavra, eu quero te dizer que Deus tem muito mais para você aqui hoje. Essa mensagem, olha, o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração que vai ser diferente hoje. Deus vai te abençoar muito, tá bom? Por isso fique comigo até o final da oração para você receber a bênção completa do que Deus tem para você. Olha, vamos fazer o seguinte, antes de começar, só vou pedir para você clicar no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo. Quando você clicar no botão inscrever-se, vai aparecer um sininho. Ative o sininho, clica nele e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então, irmãos, como eu estava falando para vocês, o medo é a maior arma do inimigo e nós precisamos vencer esse medo, sabe como? Através da nossa fé. E para isso eu quero te lembrar hoje aqui sobre a história de Jó. Talvez você conheça parte da história dele. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e um homem que temia a Deus. Mas ele passou por muitas provações terríveis. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos e perdeu saúde. Só que tem uma coisa muito importante na história de Jó que muitas vezes nós não prestamos atenção. Lá em Jó capítulo 3, o versículo 25, o próprio Jó diz o seguinte: tudo que eu temia me aconteceu, e tudo que me dava medo me atingiu. Olha isso, irmãos, perceba que o próprio Jó reconheceu que mesmo antes das tragédias chegarem, o seu coração já estava dominado pelo medo.
Irmãos, esse versículo nos mostra que, de certa forma, o inimigo encontrou no medo de Jó uma brecha para agir. Por isso que a gente não pode aceitar o medo na nossa vida. Você que está me ouvindo aqui agora, eu sei que Deus te trouxe aqui com um propósito, te mostrar que o medo pode ser uma grande arma do inimigo contra você. Tome muito cuidado, tá bom? Quando eu falo de brecha, eu estou falando de uma porta que você abre para o mal. E por que o medo é uma porta aberta? É porque o medo tem o poder de paralisar a nossa confiança no Senhor. Ele faz com que a gente foque mais nos problemas do que nas promessas que Deus tem para nós. Deus tem promessas de Deus para a sua vida, eu não tenho dúvidas disso. Mas você precisa lutar contra o medo, não aceite isso na sua vida, tá bom? E se a gente não tomar cuidado, o medo ele pode contagiar outras pessoas. E não sou eu quem está dizendo isso. Tem um versículo lá em Deuteronômio capítulo 20, o versículo 8, que diz assim, ó: algum de vocês está com medo e sem coragem para lutar? Se está com medo, volte agora para casa, para que não desanime os seus companheiros. Olha isso, irmãos. Quando existe alguém tomado pelo medo, isso pode desmotivar e enfraquecer todo o grupo. Um grupo de pessoas enorme, talvez na sua igreja, talvez na sua própria casa. Se você não tomar cuidado, você pode levar outras pessoas ao pânico. Você pode fazer com que a sua esposa, o seu marido fiquem com medo das circunstâncias. Você pode enfraquecer os seus filhos. Por isso, irmãos, o Espírito Santo está nos trazendo essa mensagem hoje. Quem tiver com medo, trate de orar, trate de buscar ao Senhor para não contagiar outras pessoas. Nesse caso aqui deste versículo, quem estivesse com medo deveria voltar para casa para não contagiar os outros soldados. E no Novo Testamento, irmãos, será que tem alguma passagem falando disso? Eu creio que tem uma passagem que Deus permitiu acontecer só para nos mostrar o que o medo pode fazer na vida de alguém. Lá em Mateus capítulo 14, o versículo 30, nós encontramos o relato de Pedro caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Irmãos, dá para imaginar isso? Pedro caminhou sobre as águas. Ele fez algo que ele jamais imaginaria fazer, mas tudo aconteceu porque Jesus lhe entregou uma palavra: Pedro, pode vir na minha direção. E naquela hora, Pedro começou a viver o sobrenatural. Mas a Bíblia diz nesse versículo que quando ele reparou no forte vento e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele gritou: Senhor, salva-me! E naquela hora Jesus estendeu as mãos e colocou ele sobre as águas novamente, e eles voltaram para o barco. Perceba, irmãos, que Pedro já estava andando sobre as águas, e tudo porque ele obedeceu a uma ordem de Jesus. Mas quando ele olhou para o vento, para as ondas, ele deixou o medo dominar o seu coração e ele começou a afundar. E isso me mostra que por mais que a gente tenha uma palavra de Deus, se o medo nos tira do foco do Senhor, nós começamos a afundar nos problemas, a gente começa a ver só o que deu errado ou o que está para dar errado e a gente começa a se desesperar. Irmãos, antes de começar a gravar essa mensagem aqui, o Espírito Santo me mostrou claramente o medo rodeando muitos de vocês, entrando no coração, causando perturbação. Olha, não importa como você chegou aqui hoje, se com medo, paralisado pelo medo, não importa. Deus te trouxe aqui para te tirar desse mal. Irmãos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O medo, ele também é um espírito maligno. Entenda isso. Então nós não podemos aceitar isso na nossa vida, tá bom? A palavra de Deus também nos mostra claramente que quando Deus chamou Josué para ser o sucessor de Moisés, para liderar o povo de Israel, a primeira coisa que Deus falou para ele, no capítulo 1, versículo 9, Deus disse assim: Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, não se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Perceba, irmãos, que Deus não estava dando uma sugestão para Jó ser corajoso, não. Deus estava ordenando, é uma ordem de Deus. Porque se Josué deixasse o medo e o desânimo tomarem conta, ele não conseguiria conduzir aquele povo para conquistar a terra prometida. Então, Deus também está te dando essa ordem hoje, creia nisso, amém? Deus tem um futuro abençoado para você, mas o medo e o desânimo não podem dominar a sua vida.
Irmãos, quando a gente entende a seriedade do medo como uma arma do inimigo, a gente percebe que essa vitória só vai vir através da fé, da oração, da leitura da palavra, e é por isso que todo dia eu estou aqui para te encorajar. Eu quero pegar na sua mão e eu quero te conduzir pelos textos da Bíblia, porque é a palavra de Deus que gera fé no seu coração. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7, que diz assim, Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de timidez, mas de poder, amor e autodisciplina. Em outras versões está escrito, Deus nos deu poder, amor e equilíbrio. Amém? Então, irmãos, esse versículo mostra que o medo não vem de Deus, é um espírito. O diabo usa esse mal contra a nossa vida, tudo porque ele sabe que o medo, ele nos paralisa e ele nos impede de receber as bênçãos que Deus tem para nós. E Deus não nos deu esse espírito de medo, Ele nos deu um Espírito Santo, o Espírito que nos dá poder, amor e equilíbrio. Aleluia! Então eu creio, Deus vai equilibrar as suas emoções hoje. Deus vai colocar um ponto final nesse sofrimento. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho visto muitos cristãos que estão com medo da morte, medo do familiar morrer, medo de ficar pobre, de passar necessidade. E uma coisa que tem gerado esse medo, sabe o que é, irmãos? São as redes sociais. Tome cuidado, muita informação na sua cabeça. É muita gente falando de tragédia, falando do governo, falando de crise. Isso tudo, irmãos, também afeta o nosso emocional, a nossa mente. Devemos blindar aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, tá certo? Blinde também as pessoas que você segue nas redes sociais. Você não pode seguir uma pessoa só porque ela fala de Deus nas redes sociais. Irmãos, tem pessoas que podem distorcer a mensagem da Bíblia. Em vez de trazer ânimo, em vez de trazer uma mensagem de consolo, a pessoa te coloca mais para baixo ainda, causando tensão, trazendo conspirações. Tome cuidado com tudo isso, tá bom? É claro que nós podemos informar sobre o que está acontecendo, inclusive aqui no meu canal mesmo, nos vídeos da tarde, eu sempre trago assuntos atuais, mas no final eu sempre trago uma mensagem de esperança, porque é isso que move o nosso coração, é isso que tem que estar entranhado dentro de nós, a esperança, tá bom? Então aí fica uma pergunta, né? Como eu posso superar esse medo? Como eu posso vencer o medo? Primeiro, você tem que identificar onde o medo está fazendo morada no seu coração. Como eu disse, tem muita gente com medo de perder alguém, medo de perder algo, medo de não conseguir pagar as contas, medo de fracassar, medo de ficar solteiro para o resto da vida, medo de ficar sozinho. Irmãos, existem várias formas de medo, mas todas elas têm algo em comum. Elas roubam a nossa paz e nos distanciam do plano de Deus. Mas a boa notícia é que, assim como aconteceu na vida de Jó, nós também podemos passar por uma profunda transformação na maneira como nós enxergamos o Senhor. Depois de toda a provação, a Bíblia diz que Jó fez uma declaração linda, uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. Lá em Jó 42, o versículo 5, Jó disse assim, Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha isso, irmãos. Jó percebeu que o relacionamento dele com o Senhor tinha se tornado algo mais íntimo, algo mais real. Então passar por lutas não é totalmente ruim. Irmãos, Deus ele trabalha no nosso coração através das lutas, mas a gente só cresce espiritualmente, a gente só cresce na fé, na maturidade, quando a gente confia que Deus continua no controle, amém? Então a melhor forma de você combater o medo é encher o seu coração com a palavra de Deus. Todo dia medite na palavra dia e noite, assim como está escrito no Salmo 1, o primeiro salmo na Bíblia. Lá diz que se você meditar na palavra de dia e de noite, tudo que você fizer vai prosperar. Mas é óbvio, né, irmãos? Precisamos colocar em prática o que a gente aprendeu na palavra. Então, eu encorajo você a dar um passo de fé, faça como Pedro, comece a caminhar sobre as águas, Deus estará com você. As pessoas à sua volta vão tentar entender o que está acontecendo e elas não vão entender, irmãos, porque é sobrenatural. É algo único que Deus está fazendo na sua vida. E eu vou orar aqui agora pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, por tudo que envolve a sua vida. E eu creio que o medo vai embora e Deus vai trazer uma confiança forte. Inclusive eu fiquei feliz de ver um comentário aqui, irmãos, de uma moça que disse que todo dia, quando ela faz a oração, ela se sente mais encorajada para enfrentar os desafios da vida. Irmãos, isso é o poder da palavra de Deus.
Esse é o poder do Espírito Santo. Então faz o seguinte, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente você escreve assim: o meu Deus é maior do que o meu medo. Aleluia, glória a Deus, vamos declarar isso juntos. O medo não vai ter mais lugar em nosso coração. Glória a Deus. Agora eu quero fazer um momento da oração e eu peço para você compartilhar no final, porque mais e mais vidas vão conhecer esse nosso Deus e Ele vai te usar na vida delas. Aleluia. Vamos orar então. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua presença e pelo teu amor que nos alcançou de forma tão grandiosa hoje. Obrigado, meu Pai, por nos permitir chegar até aqui e por nos mostrar através da tua palavra que não precisamos viver acorrentados pelo medo, porque o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio. Nós somos gratos, meu Deus, porque mesmo quando somos fracos e nos sentimos inseguros, o Senhor continua nos sustentando. Tu és fiel, Senhor, e nós só chegamos até aqui porque o Senhor nos encorajou mais uma vez. Ó, meu Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, tanto aqueles que nós reconhecemos, quanto aqueles que a gente praticou e a gente nem notou. Ó, meu Deus, muitas vezes abrimos porta para o medo quando nos afastamos de Ti, quando deixamos de crer nas Tuas promessas e damos lugar para o pecado na nossa vida. Purifica, Senhor, o nosso coração, renova a nossa fé, nos faça lembrar que o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e não um espírito de medo, de covardia. Ó, meu Pai, eu peço em favor dos Teus filhos agora. Eu não conheço a situação de cada um, mas o Senhor conhece, e eu intercedo agora por aqueles que estão doentes. Ó, meu Pai, tem pessoas em estado grave ou lutando contra enfermidades que até parecem simples, mas que desgastam a nossa alma. Pai, toca do alto da cabeça a planta dos pés e restaura a saúde de cada pessoa, meu Deus. Cura aqueles que também estão enfrentando doenças da alma, a depressão, a ansiedade, o pânico ou qualquer tipo de tormento na mente. Que o teu bálsamo de paz e de cura seja liberado nesse instante e traga alívio a essa alma aflita. Ó, meu Pai, eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, sem saber de onde vai vir o sustento, que o Senhor abra portas de emprego, oportunidades de negócio, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada família aqui representada. A Tua palavra diz, meu Deus, que nunca vi um justo desamparado, nem os filhos dele mendigando pão, e nós confiamos que o Senhor está cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Ó, meu Pai, visita também os lares que enfrentam conflitos familiares, casamentos em crise, filhos que se afastaram, relacionamentos que não deram certo. Tem misericórdia, Senhor, e derrama da Tua graça, porque se não fosse a Tua graça, Senhor, as dores dessa vida seriam insuportáveis. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós declaramos que o medo não vai tomar conta mais da nossa vida, ele não vai ter lugar mais no nosso coração. Assim como o Senhor disse para Josué ser forte e corajoso, nós também clamamos para que essa coragem venha do Teu Espírito Santo e que o Senhor também nos faça instrumentos de paz, de esperança. Queremos encorajar outras pessoas, meu Pai. Tem muita gente sofrendo e nós Te pedimos força, unção, capacitação para encorajar essas pessoas que estão passando por lutas. Tira, meu Pai, toda insônia, todo pesadelo por causa das preocupações. Ó, meu Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos, meu Pai. Assim como o Senhor capacitou Pedro para andar sobre as águas, eu creio que a partir de hoje nós começaremos a andar no sobrenatural. Obrigado, meu Deus, por ser o nosso sustento e por nos ajudar a estarmos aqui todo dia, reunidos na mesma fé, em o mesmo Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.